Fala aí, moçada, tudo bem? Muito boa noite. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, recebendo pelo meu canal do Instagram, Marcelo Duarte Esportes, uma figura ilustre, o Brabo, como eu falei hoje para vocês, e o Brabo tem nome, e eu tô muito feliz de ter do meu lado esse cara aqui, ó, Michael Rafael. Grande presença, cara. Tô muito feliz de você ter aceitado o meu convite de estar participando dessa semana do Poder Pessoal, uma semana muito importante para mim, onde a gente dá luz, dá clareza, dá mais informações de como a gente processa e entrega o nosso servir, o nosso trabalho. E eu fico muito feliz, cara, que tu tenha aceitado o meu convite. Eu sei que tu tem uma demanda muito forte de trabalho, felizmente, e ao mesmo tempo é uma honra para mim ter você ao meu lado, aceitando esse convite. E eu quero dizer a todas as pessoas que estão chegando aí e quem vai ver essa live gravada, para mim é um momento muito nobre, porque eu aprendo demais com o Michael, aprendo demais, as conversas que a gente tem durante o nosso treino é muito gratificante, muito de um crescimento absurdo, e eu fico muito feliz. Michael, mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Que você está aqui comigo. Vai ser uma honra e eu espero que as pessoas que estiverem nos prestigiando, chegando aí, possam aproveitar todo esse conteúdo que a gente vai poder disponibilizar para eles e ter a tua presença aqui, né, cara? Obrigadão, primeiramente, cara. Agradeço muito pela consideração, pelas palavras. Para mim é uma honra mesmo tá do teu lado, dividindo uma live. A gente está transmitindo pelo teu canal e eu também abri aqui, porque a gente resolveu fazer aqui juntos, né? E como eu já tinha dito para a galera que eu iria transmitir, então acabamos fazendo assim. Então a gente está fazendo uma na minha e outra, quem nos segue, na verdade, vai estar nós dois, cada um em uma live, mas na verdade é a mesma. Enfim, vou me apresentar, eu sou o Michael Rafael da Silva, sou natural, sou gaúcho, sou natural de Novo Hamburgo. Já moro aqui há mais ou menos 10 anos em Florianópolis. Sou o closer do Instituto Poder Sistêmico, sou assistente da Juliana Fogaça, Toniaso, que a gente já trabalha juntos no projeto do Instituto mais ou menos 2, 3 anos, mas só que no decorrer dessa minha vida aqui, a gente já trabalha mais ou menos 10 anos, né? Na verdade, são 3 anos com o Instituto e o restante numa outra empresa onde a gente se conheceu, que foi na OAB de Santa Catarina. Que já era um projeto, na verdade, de atendimento ao público, né? Eu não vendia, mas já trabalhava com essa questão do atendimento. Uhum. Porque vendas também ele tem muito de atendimento. Então, perfeito. Então, quando eu acabei saindo de lá, fui desligado, a Juliana a Ju, né, fez essa proposta para mim vir trabalhar com ela. E aí dentro disso, na verdade, a gente começou a fazer esse trabalho aqui dentro primeiro, claro, fui me curar, fui me testar, fui me curar primeiro, né? Não tem como eu olhar para um negócio ou dar o máximo de mim se eu não tem como eu performar bacana se eu não vou olhar para as minhas questões, para as minhas dores, para o que me incomoda. E foi isso que a gente foi fazendo aqui. E nesse período aí todo, né, dessa trajetória aí, eu já trabalho com vendas há mais... Esse tempo eu estava fazendo as contas porque eu quero escrever, tô escrevendo algo. Vai sair um livro aí. Ai. Olha só. E aí eu tava vendo, já são 20 anos trabalhando com vendas. E é bem bacana ver isso. Isso até não me assustou, mas tipo assim, pá, cara, tanto tempo, né? Porque por muito tempo, na verdade, eu disse que eu não era um vendedor. Olha só, cara. E eu não curtia, na verdade, vender assim, não achava bacana, não... A maioria da galera que pensa, né, que às vezes vender é difícil, é
é aquela pessoa chata, porque a gente se lembra muito do... agora eu também vou dizer, vou falar a minha idade, mas a gente se lembra muito quando fazia um carnezinho, às vezes até clube, hoje não existe mais clube, mas passava o cara do financeiro lá, mês a mês, batia Exato. na porta para te cobrar. Então eu vejo que às vezes mas pelo menos estou falando de mim, tinha esse preconceito desse cara chato, né? Mas não é que ele era chato, é que venceu o mês, né? Venceu a conta, o cara vai lá e vai te cobrar. A função dele é justamente essa, né? Te lembrar que deve. E às vezes é bem aquilo, a gente faz uma conta e não quer pagar. Por que a gente não quer pagar? Porque a gente quer ganhar grátis, né? Cara, tu tem a responsabilidade, seja adulto, enfim. E esse trabalho aí de gostar de vendas, não é questão de gostar, mas de assumir essa postura de vendedor de vendas, foi muito desenvolvido aqui dentro do Instituto, né? Com a ajuda da Juliana, eu sempre vou honrar ela, né? Eu não posso esquecer, mas a Juliana me deu um baita de um empurrão, não só um empurrão, mas tem muita paciência ainda hoje comigo. E eu honro ela, né, trabalhando com ela, e honro ela sempre quando eu posso. Eu aprendi isso em outros treinamentos que eu fui, que a gente deve honrar e sempre os nossos mestres, as pessoas que transformam a nossa vida em vida, né? Não, depois que eles faleceram é muito fácil a gente dizer, pô, mas eu gosto sempre de dizer isso e da onde eu bebi, né? E fui bebendo em algumas fontes que ela bebeu, mas gosto sempre de referendar a Juliana, porque se não fosse ela lá atrás, há 10 anos, 11 anos atrás, se não fosse ela ter acreditado mais em mim do que eu em mim mesmo, nada disso que tu falou pra mim, na verdade, seria... eu não ia estar aqui, na verdade. Nada disso que tu falou pra mim. Caramba, cara. Também não surtiria efeito. E outra também, né? Tudo isso que tu falou, eu acolho e recebo, mas nós somos espelhos na vida, né? Então eu sei que isso que tu acabou de me dizer é um espelho do que tu é, né? A gente só reconhece no outro o que a gente é. E tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né? E nesse, acho que já falei demais, já viajei um monte, mas todo esse bolo, nessa vivência, a gente acabou de se conhecer. Exato. E hoje eu tenho esse prazer de estar retomando, porque eu sempre fui um cara que gostei de futebol, joguei muito, sempre malhei, na verdade. E vou botar a culpa na pandemia, mas depois da pandemia deu aquilo, eu realmente parei, né? E agora é legal, assim, estar retornando. E estar retornando com uma pessoa que tem os mesmos princípios, e eu não vou dizer os mesmos princípios na questão de escrita, assim, mas que tem os valores, é uma palavra que é antiga da minha época, né? Que tem os mesmos valores que eu tenho, e um cara que respeita, que sabe lidar, realmente um mestre, que é um professor, um treinador que vale a pena estar junto, sabe? É alguém que olha pra gente de uma forma respeitosa, não só visando essa parte do dinheiro. É óbvio que a gente quer fazer dinheiro, é óbvio que tu quer uma vida boa, assim como eu, mas nessa questão do ser humano, né? Tu olha pra gente como uma pessoa, não um pedaço de carne, alguém que vai ali, tu sabe, mas tu nos respeita quando tu dá o treino. Isso é bem bacana. Cara, tu falou três coisas assim que me marcaram muito nessa introdução. Primeiro, é uma palavra antiga, os valores, mas nunca teve tão atual, né? Como é importante respeitar os valores e ter no ambiente que a gente convive pessoas que tenham o mesmo valor, porque parece não, é nítido que a caminhada fica mais leve e o avanço fica mais forte. Primeiro isso. Segundo, no início da tua apresentação, tu disse assim, a gente tem que se curar de dentro para fora. E isso é tão
dentro da minha área é tão importante porque normalmente a gente fica muito preocupado com o resultado. E o resultado é uma consequência do que a gente realizou até cruzar a linha de chegada. Se eu vou correr 5 quilômetros, é 5 quilômetros, não é 4.990. Eu não vou passar por cima da graminha, eu não vou fazer um atalho. E aí eu aproveito essas duas colocações e eu escutei uma vez do Michael a seguinte definição. Marcelo, vender é um ato de amor. Aquilo entrou no meu ouvido assim, de uma forma que eu, caramba, cara, que negócio mais profundo isso. E aí eu fui digerindo essa informação, e aí eu trago agora para escutar a tua fala, porque vender é um ato de amor. E treinar também é um ato de amor por si. Como é que tu consegue fazer essa relação com esses dois cenários, né? Porque essa frase me impactou bastante e foi através dessa frase, dessa tua colocação, que eu cheguei à conclusão de que treinar também é um ato de amor. Boa. Cara, isso é bem profundo, né? Mas faz todo sentido. Eu vou começar a falar pela parte mais fácil, que é a venda, né? E por que eu digo que vender é um ato de amor? A Ju tem um exemplo, e eu realmente não sei se ela... Eu creio que foi ela que pensou isso, eu não sei se ela ouviu de algum lugar, mas eu ouvi ela falando isso, né? A primeira pessoa que eu ouvi dizendo foi ela. Que imagina se a gente, que nem eu acabei de falar da pandemia e da cura do Covid, imagina se tu tem a cura do Covid. E aí, por uma questão de achar que vender é chato, que, por exemplo, tu não vai lá bater, vai ofertar, na verdade, os teus serviços, por esse melindre assim, de achar que é chato, porque as pessoas não vão comprar, a gente põe várias desculpas nessa questão da venda, e tu não vai oferecer para a população ou para várias outras pessoas essa possibilidade de se curar. Então, quando tu não faz isso, quando tu não vende, tu tá negando o outro a chance dele ter a cura, né? Uau, cara. Então, por exemplo, quando tu não faz uma oferta aqui no teu Instagram para as pessoas do trabalho que tu oferece, tu tá negando, tu tá sendo egoísta, né? De não oferecer uma cura. Que é essa cura pessoal, por exemplo, eu tô obeso, eu preciso começar a treinar, eu tô sedentário, eu acho que é a mesma coisa, né? Só mudei as palavras, mas eu tô com um problema na perna, preciso fazer uma fisioterapia, mas seria bom eu estar fazendo um exercício para fortalecer minhas juntas. Eu passo quase, talvez até mais de 12 horas sentado, então para mim é importante estar me movimentando. E então, se tu não oferece isso, se quando a gente se conheceu, tu não me ofertasse do jeito que foi, e tu não estaria não me amando, mas tu não estaria principalmente amando o teu serviço. Cara, agora me caiu uma ficha, Marco. Então, porque assim, uma coisa é a gente ofertar, tá? Uma coisa é eu levar a questão da venda do meu serviço com amor, tá? Isso é uma coisa. E agora outra coisa é depois que tu ofertou, tu dá o direito, né? E aí eu tenho o direito de dizer o sim ou não. Mas a tua parte tu fez. Então ofertar, vender é um ato de amor. Porque independente do que... E daí eu falo isso por experiência aqui dentro do Instituto. Independente do sim ou não que eu vou ter por uma venda minha, eu não vou deixar de amar essa pessoa. Eu não vou odiar ela porque ela não comprou. Óbvio que eu quero que ela compre, né? Isso vai me trazer vários outros benefícios, vai contribuir. Mas simplesmente eu não vou fazer o caso se ela disser não. Porque talvez não é o momento dela. Né? Não é o momento da pessoa, e aí cabe eu respeitar esse momento. Mas em alguma outra oportunidade,
que eu tiver, eu vou estar oferecendo de novo para essa mesma pessoa que me disse não. Cara, moçada, presta atenção. Agora com a fala do Michael me caiu o seguinte negócio. Vender é um ato de amor, treinar é um ato de amor para si, porque você treinando, você fica mais forte e você entrega, como eu falo, muitas vezes você entrega mais para tua família, para o teu trabalho e para si. Família e trabalho devolvem. Mas se vender é um ato de amor, quando nós vendemos o nosso produto, o nosso serviço, significa... Vê se eu estou alucinando, Michael. Vê se eu estou alucinando. Significa, quando eu oferto o meu serviço, o meu produto, eu estou ofertando o meu talento, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sei fazer. Logo, eu, Marcelo, sou único. Não existe o mesmo DNA do Marcelo nesse mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se eu estou entregando o meu servir é único. Então não existe concorrência. Exato. Cara! Exato, até porque é o seguinte, como tu disse muito bem, não é questão de não existe concorrência. Aí depende pelo viés que tu tá vendo, né? Se tu quer focar em concorrer, né? Eu acho que daí sim. Mas não existe outras pessoas, porque tem espaço para todo mundo, né, cara? Tem espaço para muita gente. As pessoas e isso acontece aqui também, e já aconteceu na minha vida inteira. Tem pessoas que vão se conectar mais contigo. Se tu fosse um vendedor, na verdade tu é um vendedor, mas se fosse trabalhar especificamente com vendas de um produto, que é o que eu faço aqui, mas tem pessoas que vão se conectar contigo, tem outros que vão se conectar comigo, ou seja, pela uma ligação pela nossa história, pelo jeito que a gente fala, né? Às vezes eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho pouco sotaque gaúcho, mas o Bá, por exemplo, nossa, o Bá é direto, assim, né? Então, às vezes as pessoas se conectam pelo Bá, né? Ou por ser gaúcho, às vezes acham engraçado, mas há uma conexão. E existe espaço para todo mundo aqui mesmo dentro da empresa, quando a gente tem a possibilidade de ter outros vendedores, e às vezes as pessoas veem, nossa, eu vou atrapalhar o Michael, qual é que é, e eu tenho a profunda certeza, e eu digo isso, que não vai atrapalhar, porque existe espaço para nós. Tem pessoas que às vezes eu não consigo fechar uma venda, porque talvez elas não se conectam comigo. E talvez um outro vendedor, uma outra pessoa, por exemplo, hoje a gente tem a Bárbara aqui, e talvez até pelo fato, de repente, digamos, dela ser mulher, pode ser que mulheres se conectam mais com mulheres, ou, né, e daí por XN, não vamos entrar nessa questão de machismo ou coisa e tal, às vezes até pode ser, mas não é o nosso caso, do cliente pode ser, mas às vezes tem essa questão de afinidade. Não que eu não me conecto com clientes que são do sexo feminino, mas enfim. Então isso é de valia, porque o que a gente analisa, o que eu analiso? O nosso objetivo aqui, e aí eu creio que em qualquer outro lugar, outra empresa, para você que está nos ouvindo, tem que ser o objetivo de fazer a empresa crescer, independente se vai ser pelas minhas vendas ou vai ser pelas vendas de um outro vendedor, né? Então o nosso intuito aqui é fazer a empresa crescer. Perfeito. E quando a empresa cresce, todos crescem, né? Todos vão crescer. E aí cabe nós, adultos, ter essa ideia de não invejar. Uhum. E sim da gente estar trabalhando junto por um objetivo comum, que é o crescimento da empresa. E quando a empresa cresce, de repente eu não estou muito bem nas vendas, quem sabe pode aparecer uma outra possibilidade de eu ocupar um outro cargo dentro da empresa. Cara, olha, moçada, aí vem a questão seguinte, ó. Para que eu tenha esse entendimento, esse discernimento, a gente está falando aqui de desempenho, de performance e de resultado. Exato. Tá? Então, para que eu tenha esse discernimento, eu preciso me preparar para o meu jogo. Isso. Todos nós, eu costumo falar aqui para a minha audiência que nós somos atletas das nossas vidas. Nós queremos resultados, nós queremos sucesso,
E para isso, Michael, eu preciso de preparação, energia massiva, e isso vai me levar ao resultado que eu desejo. O quanto, agora fazendo o gancho da venda com o treino, que eu acho que tem total relação. O que o treino, depois que você retomou após a pandemia a tua atividade física, o que esse hábito contribuiu para o dia a dia, para o teu jogo diário, dentro da tua performance na vida pessoal e na vida profissional? Contribuiu muito, porque não só uma válvula de escape, não só a questão da válvula de escape, mas o treino em si ele me prepara para o dia. É uma coisa que a gente conversa bastante, eu e o Marcelo aqui, e eu creio que isso não é uma coisa que eu já ouvi, né? Mas a tua mente ela tem que estar alinhada com o teu corpo. Então não adianta eu ter uma mente super alinhada, uma inteligência emocional top, se o meu corpo está desalinhado. E se o meu corpo está desalinhado nessa questão de eu estar, né, acima do peso, de eu estar comendo errado, de eu estar dormindo errado, né? E então o exercício, para mim, ele vem para alinhar, para ele começar a alinhar essas duas coisas. E claro, se eu sou uma pessoa que tem um espaço onde eu possa realmente usar e dar explosão, a energia da raiva, não estou dizendo que eu vou lá para pôr a raiva para fora, não, eu estou trabalhando a minha energia da raiva, que é a explosão, entende? Boa! Então, quando eu tenho um lugar que eu possa fazer isso para que eu consiga compreender, no momento que eu vou conviver com os meus colegas de trabalho, até mesmo na venda, quando eu tomo um não, algo, são coisas que eu vou conseguir contornar, na verdade. Porque a minha mente está alinhada, eu tenho uma inteligência mental, mas o meu corpo também, eu não vou deixar com que um não, ou uma frustração de algo, ou até mesmo às vezes de uma reunião com a equipe, aquilo me atinja de uma forma diferente. Cara. Porque quando isso acontece, quando eu não tenho a mente e o corpo alinhado, o que acontece? Eu vou mal no trabalho, eu vou mal em casa, porque daí eu chego em casa, por exemplo, a esposa vai falar alguma coisa, tu já tá, né, tiriri, tu tá com a cabeça cheia. E normalmente a gente explode com quem nós mais temos contato, com quem a gente ama, a gente não... Quer dizer, tem pessoas que sim, mas a gente machuca mais as pessoas que estão mais próximas da gente. Então, às vezes, até mesmo no trabalho, às vezes eu acabo explodindo em alguém que não merece, né? E às vezes são pessoas que me apoiam. E o exercício eu vejo como essa função. Ele vem para ele me trabalhar, na verdade, não só a inteligência que eu já tenho emocional, mas o meu corpo. Então, o meu corpo requer disso. Porque eu vou ficar, por exemplo, explorando essa questão, essa energia da raiva, num ambiente onde não é que eu preciso ser pacífico, mas num ambiente de construção. Uau! Por exemplo, dentro da empresa, se eu ficar o tempo inteiro explodindo, cara, não vou durar 10 minutos. É óbvio que eu vou ser convidado a me retirar, né? Não vou conseguir conviver com a Ju, com os meus colegas de trabalho, porque eu vou ficar uma pessoa intragável. Cara, olha, moçada, olha o que o Michael tá falando. A gente até conversou um pouquinho na semana passada no nosso treino. Para quem ainda não pegou a visão, o Michael é meu investidor, é meu cliente, tá? Ele tá trabalhando junto do Projeto Winners. Projeto Winners que eu venho falando ao longo da semana aí para vocês, ao longo dessa semana do poder pessoal. E aí no treino da semana passada, o Michael me trouxe numa das nossas conversas, porque o treino também entra uma mentoria, né? Entra uma mentoria e é a seguinte analogia que a gente fez, e ele traz de uma forma mais detalhada agora, que o treino, ele não é o momento para que você... Me corrija se eu estiver errado, tá, Michael? Por favor. Não é o momento para você liberar o teu estresse. É um momento de construção, como ele mesmo falou. Se eu estou usando o treino para liberar o meu estresse, algo está fora
de sintonia. Porque o treino é para me preparar para o meu jogo diário. Uma frase que eu utilizo constantemente. Para o meu jogo diário. Não para ser uma válvula de escape para liberar o estresse. E isso, quando acontece, eu estou canalizando, eu estou mal posicionado, eu não estou bem posicionado no meu jogo diário. É mais ou menos por aí, Maicon? Eu diria que sim, ele pode ser sim uma válvula de escape e uma válvula para liberar o estresse, mas nós como a gente tem uma inteligência, um foco diferente, né? Ele precisa ser mais do que isso, né? Porque às vezes não... Porque às vezes, por exemplo, tu vai lá pra... Digamos, eu nunca fiz boxe. A única arte marcial que eu fiz na minha vida foi capoeira, tá? Mas a capoeira, tu não encosta em ninguém, né? São movimentos, são alongamentos, né? Então, não tem... Tu trabalha toda essa questão da mobilidade, mas, por exemplo, tu não dá soco, não dá chute. Então, por exemplo, boxe, né? Tu vai dar porrada, né? Então, tu vai estar trabalhando o teu estresse, a raiva ali, a energia da raiva. Mas, por exemplo, se tu só for para isso, tu não vai... Eu creio, né? Eu nunca fiz. Mas eu creio que tu não vai aguentar muito tempo, porque só dar porrada, depois... Só botar o estresse para fora vai ter um tempo que tu vai te encher o saco. Porque qual é o objetivo? Então... Eu gosto de pensar exatamente nisso. Eu vou, nos nossos treinos, eu vou muito mais, não só para liberar o estresse, mas para me colocar à prova também. Para mim estar sempre ali, tendo essa agressividade de ir para cima, de vencer. Por exemplo, às vezes tu faz, eu fazer lá 2 séries ou 3 séries de 20 abdominais, chega no terceiro, às vezes no segundo, eu tô morto já, mas lá dentro, cara, eu vou fazer até o final, tá ligado? Então, isso faz com que eu seja competitivo, né? E eu treino a minha competitividade dentro do treino. Então, eu busco algo, mas isso é meu, eu busco algo mais inteligente dentro do treino. Então eu busco essa competitividade para que eu possa trazer para o meu jogo diário. Para ser competitivo. E às vezes, e o ser competitivo dentro da empresa não é ser desleal. Entende? Não é eu ser desleal com o meu colega, não é eu ser desleal com o meu chefe, com os donos da empresa. A minha competitividade dentro da empresa é fazer com que a empresa cresça, para que ela também dê saltos junto comigo. É você ter resultados dentro daquilo que te cabe. Exatamente. E se eu conseguir contribuir para que os demais também tenham esse crescimento, né? Porque às vezes a gente também não pode se distanciar. Uhum. Se eu consigo, dentro disso, contribuir para que a gente consiga crescer juntos, cara, é indescritível o que tu pode, qual é o passo, aonde a empresa pode chegar, aonde os colaboradores podem chegar. E vocês viram, moçada, uma colocação do Michael: eu preciso treinar a minha agressividade, eu preciso ser agressivo para ser competitivo. E agressividade é totalmente diferente de ser violento. E esse foi um papo que a gente teve, eu e o Michael tivemos no treino da semana passada, que são coisas diferentes. E olha só, um dos ambientes que ele abastece a competitividade dele é dentro do treino. E por isso que eu trouxe, semana passada teve a convidada, a Josi, hoje está tendo o Michael. Essa semana a gente vai ter mais 3 convidados ao longo dessa semana. Acompanha nas minhas redes sociais a turma que vai vir, falando experiências que estão vivenciando junto, bebendo a água do DNA vencedor, que é a minha metodologia, e estão dentro do Winner Sistêmico. E aí o que acontece? O Michael abastece o seu nível de competitividade, porque competitividade é diferente de rivalidade. Eu preciso ser competitivo no meu jogo diário. Eu preciso ser competitivo nas minhas ações. Porque tudo que a gente quer é ganhar. Eu quero ganhar o meu jogo. Eu quero ter sucesso na minha vida. O Michael quer ter sucesso na vida dele. Nós queremos ter sucesso nos nossos negócios, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, em tudo que a gente faz. A gente quer ter sucesso.
E isso está diretamente ligado com a nossa melhoria, com o nosso crescimento. E o Michael, no início da live, teve uma frase que foi muito massa, Michael. Tu disse assim, para que isso aconteça, eu preciso olhar primeiro para dentro. E aí eu sei qual é, eu vou usar uma frase que eu utilizo, tá, Michael? Eu sei qual é meu ponto cego, para que eu possa vir para o meu jogo diário, trabalhar ele e, se for preciso, dar um remedinho para ele dormir, para que ele não me atrapalhe. Sim. Na sequência, pode ser? É isso. Pode ser assim? Então, veja bem, moçada. E eu sou muito privilegiado de ter essas pessoas do meu lado, porque é nisso que eu acredito. O resultado da estrutura física, ele é uma consequência. Ele é uma consequência. Mas trabalhar a mente aliado a essa construção de movimento, de ação, de musculatura física e musculatura emocional, dentro da minha metodologia é primordial. E vocês estão vendo aqui, ó, na pele, Skin the Game, uma pessoa que coloca todos os dias os aprendizados que ele tem treinando comigo e bota na prática, conversa comigo, volta e meia me dá um puxão de orelha também para refinar aqui ou ali, porque o Michael também é um dos meus mentores, eu faço parte aqui desse ambiente de poder e de conquistas. A família IPS, família Instituto Poder Sistêmico, né? É isso aí. Então, assim, ó, cara, Michael, isso aí eu já escutei isso de muitas pessoas, mas ter agora esse teu feedback aqui chega a ser... é de arrepiar, cara, porque isso impacta... transcende, cara. Isso. Transcende. E tu fez, continuando ainda a tua pergunta, né? Tu fez também o que isso, além da minha disposição aqui no Instituto, né? Eu levo para a vida pessoal. O que é a vida pessoal? Eu vou ter mais disposição para poder ajudar em casa nessa questão. Hoje eu sou agraciado, a minha esposa está esperando um bebê, uma guria, a Clarinha, e eu também já penso no futuro. Então, quando eu já sou um cara que tem uma idade, tem 40 anos, né? Só tenho essa cara de novo, mas eu sei que quando ela tiver aí seus 15 anos, eu já vou estar com uma idade avançada. Então, eu começar hoje, isso foi uma coisa que eu vou estar sempre falando da Ju, né? Que está mais próximo e é uma pessoa que eu amo muito. E eu acho que esse tempo a gente conversou, ou foi numa mentoria, ela falou sobre o começo, quando começar, né? Se eu for esperar para chegar à idade, por exemplo, que a Clara vai exigir fisicamente de mim, seja porque a criança tem aquela fase de correr para lá, correr para cá, se eu chegar a esperar essa fase, eu vou olhar para a minha trajetória e vou dizer assim, um corte no tempo. É a questão, qual é o momento certo de eu começar? Qual é esse momento? Então, se eu esperar para que o momento certo seja quando a minha filha estiver exigindo de mim um físico, um preparo para que eu corra, esse não é o momento certo. Cara. Esse não vai ser o momento certo. Por quê? Porque eu vou correr atrás da máquina, eu vou correr atrás eu vou estar procurando agulha no palheiro, entende? No palheiro. Então, qual é o momento certo? O momento certo é eu começar agora gradativamente para que eu tenha disposição para quando chegar esse momento eu poder talvez intensificar mais os meus treinos, né, para que eu consiga dar esse respaldo. E não só o respaldo para ela, né, porque lá em casa hoje somos entre 3, eu, minha esposa, a Gabi tem 2 filhos, né, e o Davi de 6 e a Maria de 13, mas são crianças também e eles dispõem de uma energia, né, a gente precisa estar presente, né. Que hoje teus filhos já são mais adultos, mas tu sabe que nessa fase aí é uma fase bem intensiva. Bastante. Então, qual é o momento certo, né? E a Ju falava disso, qual é o momento certo? Então, o momento certo, na verdade, é eu começar agora. É eu começar a olhar para o meu jogo agora, para que quando chegar nessa fase, eu já esteja mais preparado.
E eu lembro, e eu trago isso, eu lembrei disso, né, de falar isso, porque eu lembro que quando a gente começou a treinar, acho que tu fez uma pergunta assim, tá, mas o que que tu vai querer? A gente vem para emagrecer, tu vai querer perder a gordura, tu vai, né? O que normalmente um treinador, um personal fala. E eu lembro que eu falei para ti, eu falei assim, Marcelo, eu quero estar preparado, eu quero preparar, o meu foco nem é essa questão de perder peso, de eliminar peso, ou de ficar com o meu corpo delineado, é óbvio que eu quero isso, não vou mentir, mas o meu foco é justamente eu estar preparado, é eu me preparar para o jogo, né? É eu me preparar para que quando venha eu sei que tu surfa, né? Eu gosto muito do mar também, quando vir aquela onda de quebrar, eu ter coragem e firmeza de que eu sei que eu vou furar ela, vou cortar ela por baixo para mim passar dessa onda grande. É ter essa consciência, essa tranquilidade de eu confiar em mim, no meu corpo, de que eu sei que eu vou dar conta dessa onda grande, né? Ou de surfar nessa onda, ou de tá quebrando ela, tá furando ela por baixo, sabe? Ou de eu ter alternativas. Eu preciso ter alternativas. Eu preciso ter alternativas no trabalho, né? Eu preciso ter alternativas em casa, né? Uma falta de energia, uma apatia, tanto em casa quanto no trabalho, isso vai me prejudicar. E muitas vezes o exercício, ele faz eu retomar isso, faz eu ter essa sede, tira dessa apatia, né? Tira do acabado e tal. Então, muito do treino que eu procuro contigo é isso. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas qualquer outra pessoa pode te oferecer isso, né? Ela pode estar te oferecendo isso. Qual é o diferencial do Marcelo? E antes de eu falar o diferencial do Marcelo, eu queria que ele falasse o diferencial dele, porque o Marcelo é um cara, um profissional maravilhoso, o cara é fora da curva. Eu fui apresentado, né, a gente se conheceu aqui na família IPS, no Instituto Poder Sistêmico, né, da Juliana Fogaça. E a gente fez a primeira experiência que eu tive contigo foi da corrida. E foi a corrida, a meia maratona de Florianópolis, né? Que foi o ano passado, final do ano passado. Setembro. E assim, ó, o Marcelo, ele dava uns treinos, a gente montou uma equipe de corrida aqui do Instituto. E o Marcelo dava os treinos pra gente. Só que o que acontece com esse treino que ele dava? A responsabilidade de treinar era nossa, na verdade. O Marcelo não estava ali junto 100% e a gente tinha encontros de 5 em 5 dias, 10 quinzenais, né? E a gente tinha encontros para fazer esse treino de corrida aqui na beira-mar de Florianópolis. E aí estava chegando perto da corrida e eu vou dizer para vocês que eu pensei assim, eu vou fazer esses treinos, né? Mas assim, na corrida mesmo, no dia mesmo, eu não vou ir, vou inventar uma desculpa, vou matar um cachorro, minha perna tá doendo, alguma coisa desse tipo, eu ia inventar uma desculpa. E aí teve um treino, eu acho que foi o terceiro treino antes da corrida. Não, acho que não foi o terceiro treino. Acho que foi o terceiro treino nosso. Do programa, né? Porque faltava mais, eu acho que mais outros treinos juntos, assim. Mas acho que foi o terceiro treino. E eu já tinha decidido, não tinha falado para ninguém, isso é coisa da minha cabeça. Já tinha decidido, não, vem nos treinos aqui, participo, tudo mais, até para dar uma ajuda, uma força, mas no dia eu não vou correr. E aí, naquele dia, ele estava inspirado. Ele estava inspirado, não sei o que aconteceu, mas ele estava inspirado. E aí, antes de começar, a gente fez um alongamento coletivo. E aí ele pegou e olha, eu não tinha comentado com ninguém, nem com a minha esposa, com ninguém. Ninguém sabia o que eu tinha decidido dentro da minha cabeça. Era só meu, na verdade. E aí ele faz uma fala, tipo assim, vocês estão vindo hoje, vocês estão vindo nos treinos. E eu sei que tem gente que no dia não vai correr.
E vocês vão desistir de vocês agora, vocês vão desistir de vocês vão deixar desistir, vocês não vão correr por preguiça ou por qualquer outra coisa, ou por uma desculpinha. Tu vai desistir de ti agora? Nossa, eu demorei um tempo para falar isso para ele, mas naquele momento parecia que ele estava falando comigo. Ele estava falando comigo, só que ele não sabia. Não sei para quem era direcionado, de repente ele sabia de outra pessoa que ia fazer a mesma coisa que eu ia fazer, eu estava pensando em fazer. Mas naquele dia eu disse, pá, puta que pariu. Esse cara falou para mim, meu, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu pensei de novo, né? Vocês viram eu contando a história aqui de ser uma pessoa que está se expondo, se treinando, mas como às vezes a gente, por mais que a gente se treine, a gente também se boicota. Muitas vezes se boicota. E justamente às vezes a gente se boicota por estar nessa arrogância de eu sou muito treinado, eu não preciso estar revendo tal coisa, não preciso estar fazendo o que os outros já fizeram, isso aí eu já vi. Às vezes a gente se embebeda, né? Fica bêbado dessa arrogância. E quando ele falou aquilo, eu não esperava escutar isso num sábado de manhã, num treino de corrida. E quando ele falou isso, para mim caiu uma bigorna em cima da minha cabeça. E ali eu decidi que eu ia correr, que eu ia ter essa experiência, que eu ia me dar essa chance. Eu poderia não correr mais em nenhuma outra, mas que naquela corrida, naquele evento no qual a gente preparou todo um grupo, a gente não, mas ele preparou todo um grupo, nesse evento eu não ia decepcionar, esse aí eu ia fazer. E foi assim, fui alcançando. E foi fenomenal ter participado dessa corrida, eu corri 5 quilômetros. Eu lembro que eu tinha vários objetivos, mas eu lembro que tu olhou para mim e disse assim, tu vai fazer em 40 minutos. E a minha intenção era fazer em 30 minutos. Duas coisas que realmente foram fatais para que eu não consegui. Eu fiz em 37 minutos, viu, gente? 5 quilômetros. E quase cheguei no meu objetivo, né? Teve 7 minutos, e os 7 minutos foram esses 7 minutos fatais da minha conquista, que esse era o meu objetivo. Foi uma porque realmente eu não me dediquei, e aí eu vi que se não se dedicar, e não depende do Marcelo, né? Depende de mim, então ele não. Hoje a gente treina aqui presencial, mas não basta só eu ir lá embaixo e treinar também, ir na academia e treinar, se eu não faço por mim. Então isso eu vi, esse foi o dos 7 minutos. Outra, então pela dedicação, né, eu não consegui vencer essa barreira dos meus 7 minutos. E porque faltou essa dedicação. A segunda porque eu poderia ter acreditado mais. E aí eu não levei a competição a sério. Porque eu achei que eu ia só participar. Que eu ia ser ia estar lá só para fazer o volume. Eu não encarei isso como uma competição. Que eu pudesse superar um limite teu. Exatamente. E não vou dizer que foi frustrante, mas isso aí foi foda, que me pegou. Porque eu vi depois, né, de ter passado, que esses 7 minutos, se não tivesse acontecido algumas coisas dentro da corrida, eu teria conseguido me superar nesses 30 minutos. Mas dia 18 de março tem uma nova oportunidade. Exatamente. Aí a gente está conversando, aí o meu treinador vai dizer se eu tô me comportando bacana, tô indo nos treinos, meu treinador que vai dizer se eu vou estar apto a dar essa corrida, porque realmente eu me machuquei, eu senti dores, e essas dores foram justamente porque negligenciei algumas coisas, né? E não treinei como deveria de ter treinado. E pelo fato de estar levando naquelas, vai ser só uma corrida e 5 km é barbada, eu acabei, por exemplo, eu fiz uma coisa que foi tomar água, por exemplo. Na minha próxima eu não precisava ter tomado água, então
eu não é questão de eu perdi tempo em ter tomado água, mas quando eu peguei a água, quando eu tomei a água, é como se eu tivesse com o carro a toda, e quando eu fiz isso, reduziu a velocidade. E aí eu me ralei. Aí baixou a adrenalina, baixou a intensidade, baixou o ritmo e não teve força para voltar. Exato, e aí eu me machuquei. E aí me deu todas essas dores. As câimbras ali, que a gente até se cruzou, né? Exatamente. Porque se isso não tivesse acontecido, eu tenho certeza, talvez não 7 minutos, mas eu teria feito em 31, 33 minutos. Teria batido o meu objetivo. Não era vencer, é óbvio, né? Vencer é sempre bom, como tu disse, vencer é muito bom, né? A gente gosta de vencer. Mas era vencer assim, né? Exatamente, era vencer um objetivo que eu tinha, que eu sabia que eu dava conta. E eu sei que teve gente que venceu lá nos 5 quilômetros, talvez fez em 20 minutos, não sei qual é o tempo, né? Que são pessoas que correm, são profissionais, né? Mas para uma pessoa que tinha voltado depois de 2 anos, 37 minutos já foi muito foda, já foi muito bom. Eu penso que sim, a minha projeção era para 40, né? Exato, 37 minutos já foi muito bom para mim. Mas eu tinha o pessoal, e não tinha nada a ver, só porque, cara, dava para correr mesmo. E eu vou revelar uma coisa para vocês, essa história desse objetivo pessoal eu não sabia, tô sabendo agora, tá? É a primeira vez que ele me fala. Ele me trouxe algumas informações depois, no dia da corrida, depois da corrida, mas isso eu estou sabendo agora. Mas o que tem de valioso nisso? O resultado é importante? Sim. Mas é como a gente interpreta a vitória e a derrota na nossa vida. Isso é muito importante. Para mim, dentro da metodologia que eu aplico com o Michael e com os outros clientes que eu tenho, derrota não existe. O que existe é aprendizado. A vitória... é até um pouquinho duro que eu vou falar. Amanhã, quando a gente acorda, ela não serve para mais nada. A gente precisa continuar evoluindo, a gente precisa continuar se melhorando, se construindo, porque depois da vitória a gente sobe de nível. Nós já não somos mais o mesmo. Nós melhoramos. Se nós melhoramos, eu não posso ter os mesmos comportamentos, o mesmo hábito ou o mesmo treino para determinada situação que eu quero almejar. Beleza? No que diz respeito à derrota, e aqui eu abro parênteses, aprendizados, é o seguinte, é avaliar aonde eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer, o que eu preciso refinar, o que eu preciso dominar, aprender, para que eu possa sentir o beijo saboroso da vitória, o abraço caloroso da vitória. E o que o Michael fez é justamente isso. Ele não ficou remoendo a derrota. Tá, o que eu preciso fazer? Isso é performance, gente. Isso é analisar o desempenho. A gente só melhora os nossos resultados quando a gente tem a capacidade e a humildade de olhar o nosso desempenho e entender por que eu ganhei ou por que eu aprendi. Porque nem sempre quando a gente ganha tá tudo certo ou quando a gente perde tá tudo errado. É a gente ter a humildade, e aí eu uso a palavra com muita maestria que o Michael utilizou, de se humildar e olhar para dentro de nós e perceber o que eu preciso refinar, aonde que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. E aí, gente, quando a gente tem esse entendimento, o resultado é apenas uma consequência. E eu costumo dizer que o esporte ensina. E o que o Michael trouxe agora, a gente pode levar para vários ambientes, para várias áreas das nossas vidas, seja nós atingindo os nossos objetivos, ou seja, com resultados não tão satisfatórios. Então, eu sabia que essa live ia ser danada, ia ser boa, e eu só estou confirmando, é um privilégio de quem está ao vivo aí, vendo todos esses ensinamentos que o Michael está trazendo para nós. Caramba, velho. É bacana, mas Marcelo, eu gostaria que tu falasse qual é o teu diferencial. Boa. Qual é o teu diferencial? Cara, eu acredito que pessoas precisam de pessoas. E a minha história no esporte sempre foi dentro do alto rendimento. E eu sempre acreditei
que era possível trazer algo mais, que aquilo que eu trago para dentro do meu campo de jogo, eu posso levar para dentro da minha vida pessoal. Porque eu fui um cara forjado no esporte, toda a disciplina, a educação, os meus valores, a organização familiar que eu tenho na minha casa é oriunda dos esportes. Eu passei esse aprendizado também para os meus filhos. E quando eu saí do ambiente de alto rendimento, me abriu, usando agora a frase da nossa mentora, me abriu uma fenda neural que eu venho construindo ela, refinando desde 2015, quando eu criei a minha empresa, que é desenvolver as pessoas através do esporte. E eu acredito fielmente que esse desenvolvimento das pessoas através do esporte é desenvolver e estruturar a tua família, as tuas relações, ter conexão com o teu amor, ter conexão com teus filhos, passar esses ensinamentos de que você pode se tornar muito forte e principalmente capaz de terminar as tuas corridas. E ao terminar as tuas corridas, estar no lugar mais alto do pódio. E eu não meço, não tem economia, porque o primeiro princípio do meu treino é acreditar naquela pessoa que levanta a mão. Preciso da tua ajuda, Marcelo. Eu vou até a última. E eu acredito fielmente nessas capacidades, nessa capacidade de performar que todo ser humano tem. Às vezes a gente precisa de um detalhezinho, perceber o refinamento, o perfil comportamental, alguma ação para ir lá, que nem aconteceu aquela fala no grupo, que eu, como treinador, a gente percebe alguns movimentos. E aí eu resolvi falar. E tocou o Michael, e provavelmente tenha tocado outras pessoas. Mas enfim, quando a gente trabalha com equipe, quando a gente trabalha com pessoas, nós precisamos ficar atentos ao que eles estão manifestando com a estrutura corporal ou até com as informações de treino que estão trazendo. Então, o meu diferencial principal é acreditar nas pessoas e fazer com que elas tomem posse das suas capacidades, da sua força, da sua energia, e que essa força, essa capacidade, essa energia, eles possam levar para dentro da vida pessoal e da vida profissional, impactando fortemente família e trabalho. Boa. É isso mesmo. Treinador, o professor Marcelo, ele tem essa disposição, né? E eu acho que ele tem que divulgar mais isso, né? A gente conversa bastante sobre isso aí. E é bacana ver, assim, quando tem uma pessoa que tem toda a expertise que ele tem, né? Que vem aí desde de times, de treinar equipes, né? Bacana, o cara viajado, poder tá te dando esse feedback, esse ensinamento. Eu falei, isso não é novidade, eu gosto do Marcelo no presencial, no treino presencial. Não sei como é que é as tuas agendas, se tu libera isso, mas eu convido a todos que estão ou que vão nos assistir que tem essa experiência do Marcelo treinador no presencial. E vale muito a pena, porque é gostoso. É um cara que não deixa o pique cair, realmente ele vai tirar o que o teu potencial, ele vai saber potencializar o que tu tem, ele vai tirar o teu couro, né? No bom sentido. Exato. Mas ele vai tirar porque ele sabe que a gente pode, que a pessoa que está ali pode. Então nada, não vai ser aos extremos, mas eu vejo que ele é um profissional respeitoso, é um profissional que pensa muito na família, até por conta da família dele. Então lá em casa também, quando tem a possibilidade da gente fazer algum treino com o Marcelo, nós aqui no Instituto mantém alguns encontros, às vezes são quinzenais, às vezes um encontro por mês, de uma atividade que o Marcelo propõe no projeto Winners. E o mais bacana de ver, na verdade, nesse projeto é esse processo da união da família.
não que a família seja desunida, mas às vezes a união no sentido de ter essa convivência de famílias diferentes, com culturas às vezes diferentes, manias diferentes, e estar convivendo harmoniosamente e competitivamente. Por exemplo, a gente fez uma descida na canoagem, né? Teve a canoagem e teve o rafting. O rafting, desculpa, foi o rafting onde a gente separou, então competitiva porque se formou equipes e da gente tá fazendo isso de uma forma saudável e tá mostrando para quem vem, para quem tá no futuro, uma forma saudável de competição, que a gente não precisa brigar, o outro não precisa ser inimigo. A gente pode continuar numa grande família, né, que é o que se tornou hoje o Projeto Winners, uma grande família, e que dentro dessa família a gente tem atividades que a gente vai competir, mas isso não vai estragar essa egrégora, na verdade vai nos unir bem mais, porque às vezes tem muitas pessoas, e eu sou até um, que fica contando os dias ou fica cobrando para que tenha um próximo encontro onde a gente pode se unir de novo e compartilhar dessa atividade, né? De tu ver o esforço da pessoa, de tu ver estar ali, né, competindo em equipe, dizer vai, ou por exemplo uma corrida como foi essa que eu corri, da gente estar torcendo por quem chegou, porque teve pessoas que chegaram antes de mim, teve pessoas que chegaram depois, e a gente está lá esperando, né, torcendo e preocupado, e aí o fulano não chegou, será que aconteceu? O Marcelo, na verdade, gente, ele ficou correndo esse 1 quilômetro para a chegada com todo mundo. Eu acho que fez isso com 10, né? Éramos 10 pessoas. Eu até posto foto no meu feed, nos meus stories, às vezes eu posto foto desse dia. E isso é bacana a gente ver, né? O nosso treinador ali se doando também para que a gente tenha esse gostinho da vitória. E às vezes o gostinho da vitória não é tirar a medalha, levantar o troféu do primeiro lugar. É sim, mas a vitória é do seguinte, de cruzar a linha de chegada. Qual é a sensação que tu tem de chegar nessa linha de chegada, de ter se proposto a fazer 5 km, 10 km, 20 km, e tu cruzou, né, de ter a missão cumprida assim, ó, com êxito, com maestria. Então, para mim, valeu muito mais a pena nesse sentido, né? Eu tinha esse objetivo pessoal, né, mas valeu eu ter chegado ali, essa emoção de ter cruzado a linha de chegada. Terminal que começou. Exatamente, e ali eu posso, e daí daquela fala que ele disse, tu vai desistir de mim, e de eu ter provado para mim fisicamente ali na prova que eu não desisti e eu consegui concluir algo que eu me propus, que foram esse período. E aí abriu, óbvio, esse desejo de estar mais próximo do Marcelo nessa questão do treinamento. E quando a gente começou a treinar, eu cheguei até a me emocionar um dia aqui na mentoria, que o Marcelo é mentorado também no Poder Sistêmico, que eu disse para ele, cara, tu precisa divulgar o que tu faz no presencial, porque tu é um profissional, cara, porque tu na corrida, nesses treinos que a gente faz, é um Marcelo, mas no dia a dia ali, no treino físico, aí na academia, tu é um outro cara que supera, que encanta, entende? Porque é muito mais do que um treino, né? É muito mais do que um exercício físico. Ele realmente trabalha essa questão não só do corpo, mas também da mente. Ele não só se preocupa de como a gente está fazendo com o nosso corpo, mas também com a família. São valores, né? Aquilo que eu falei no início. Quais são os seus valores, né? Então, são valores. Eu, depois que comecei a treinar, eu estou melhor aqui na empresa. Estou melhor em casa, óbvio, né? Estou com mais disposição. Então, isso faz a gente querer mais, né? Como eu disse para ele, eu tive a oportunidade de ir no casamento e eu dancei, dancei e fiquei brincando a noite inteira. E no outro dia achei assim, vou estar acabado, porque vai me dar dor, vou estar de ressaca.
E eu acho que a gente não tinha o quê? Umas 2, 3 semanas de treino. E o engraçado é que no domingo eu tava super de boa. Zerado. E eu tava tranquilo, podia ter embalado uma outra festinha. Olha aí, cara. E isso eu sei que teve méritos de eu ter começado a treinar com o Marcelo e de ele não ter me pedido, de ele não ter forçado, entende? De ele ter respeitado a minha condição, essa minha volta ao exercício. Então isso é muito importante às vezes, por isso que eu falei até antes, uma coisa é a gente pensar no bolso, em alunos, em ter dinheiro girando, em fazer essa grana, e outra coisa é a gente olhar pela pessoa, para a pessoa, né? O que ela está necessitando. E isso são poucos profissionais que têm. E um dos profissionais que tem isso, que se preocupa, é esse cara aqui que está do meu lado. Esse cara é fora de série, tem uma família... Não conheço toda a família, mas eu creio que a família inteira seja focada, assim como ele, determinado. Então, já fica aí o convite, se inscrevam nesse projeto. Pô, gente, é só clicar ali no link da bio, tem uma aplicação para a gente começar a gerar essa informação, gerar essa conexão, para que você... E na aplicação tá no detalhinho como funciona o Projeto Winners, e se você preencher essa aplicação, eu mesmo vou entrar em contato com vocês e a gente vai conversar e eu vou tirar todas as dúvidas para que você possa estar nessa próxima turma do Projeto Winners, que, cara, é um projeto... O próprio nome já diz, né? Winners, vencedores. É um projeto de transformação, cara. É um projeto de transformação. E não vou falar mais nada porque o Michael disse tudo aqui. Então, trazendo até algumas coisas que eu nem sabia. E fiquei bem feliz. Eu não fico envaidecido. Aumenta a minha responsabilidade com todo mundo. Mas é muito bom escutar isso e só reforça que nós estamos no caminho certo e estando no caminho certo a gente precisa continuar aprendendo, precisa continuar refinando, precisa continuar aprimorando para que a gente sempre esteja em alta performance dentro do nosso jogo e eu possa entregar o meu servir cada vez melhor àquelas pessoas que confiarem nesse meu trabalho. Porque aqui quem treina comigo joga um jogo diferente, hein, moçada? Michael, a gente já está aqui quase 1 hora de live. Eu queria te dizer o seguinte, ó, tu é o convidado, né, cara? Trouxe a tua experiência e agora para encerrar, a gente sabe que a gente trabalha aqui, a gente produz conteúdo, nem tudo que a gente produz o Instagram entrega, a gente envia e-mails, nem todo mundo abre os e-mails, mas nesse exato momento, os 4 cantos do mundo, os 5 continentes do mundo, mais de 7 bilhões de pessoas abriram essa tela aqui que a gente está vendo no meu e no teu, nas suas casas, nos telões de LED, na rua, seja onde for, eles estão nos vendo. E essa oportunidade que a nossa mensagem, o teu recado possa chegar a esses 7 bilhões de pessoas. Se tu tivesse tendo essa oportunidade, que recado você daria para essa turma que está nos assistindo agora? 7 bilhões de pessoas. Todo mundo vai ver. Eu vou ser repetitivo e quero usar isso. E vou usar da frase essa que eu escutei. Não desiste de você. Né? Não desiste dos teus sonhos. Não desista dos teus objetivos. Porque a vida ela passa rápido. A vida ela é um sopro, é uma fagulha. A vida ela é muito rápida, ela é cíclica, né? É um ciclo. E a gente nunca sabe isso, a gente nunca sabe qual é o dia de amanhã. E desistir da gente, muitas vezes, é desistir de vencer, de cruzar a linha de chegada. Então, para que eu vou desistir? Eu preciso me cercar de pessoas, de profissionais que possam me ajudar a fazer isso, né? A vencer, a cruzar essa linha de chegada. Então, não desiste, né? Por que tu vai desistir? A gente chegou até aqui,
E às vezes está tão próximo da gente cruzar a linha de chegada, né? Às vezes falta 1 quilômetro, 500 metros, às vezes 300 metros. E a gente precisa de pessoas, de repente, que nos façam enxergar ou que nos dê esse gás para que a gente cruze esses 300 metros, que ande mais um quilômetro. Então, o meu recado seria esse. Confiem, né? Faço de novo, venham para o Projeto Winners, confiem no profissional que o Marcelo confiem nos profissionais que levam vocês não só para essa questão de treino físico, mas de profissionais que trabalham com essa questão da inteligência emocional, de se tratar, de se curar, porque se eu não tivesse, óbvio, eu queria muito, quero muito, mas se eu também não tivesse curado aqui dentro, ia ser só mais um treino, ia ser só mais uma corrida. Talvez eu nem ia levar tão a sério como eu levei. Mas eu não desisti de mim e quis entender o que aquela corrida ou aquela situação queria me dizer. E é isso. É isso. Não desiste. Vai em frente, procure profissionais. Se inscrevam aí no Forms, no link está na bio, é isso? O link está na bio. Se inscrevam aí com o link na bio, chame o Marcelo no direct, veja o que ele tem para oferecer para vocês, não só nessa questão agora de lives que tu vai fazer, provavelmente vai fazer um pitch, mas suguem nessa questão profissional dele, do exercício. Se tiver a possibilidade, fale com ele para fazer um presencial, porque vale muito a pena mesmo. Vim para o Winners, vim para essa família Winners, né? Onde tem essa conexão de famílias com famílias, conexões de pais e filhos, de filhos e mães e avós e todo mundo junto. Mas é uma pluralidade, né? Uma família, a família Winners ela é no plural mesmo, Winners, né? E é isso. Fica aí o meu convite, não desiste de vocês. E eu acho que a live vai ficar salva para ver depois. A live vai ficar salva, moçada. E eu já quero fazer um convite, porque amanhã, 12h30, nós vamos dar continuidade, hein? Amanhã, 12h30, vamos fazer mais uma live. E a gente vai explorar muito mais esse conteúdo de como é se desenvolver através do esporte e por que você tem a oportunidade de gerar esse desenvolvimento se estiver aqui desse lado de cá, no Projeto Winners, com um ambiente que proporciona você entregar cada vez mais e nunca, jamais desistir de você. Beleza? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, tanto aqui pela minha audiência, como ali na audiência do Michael. Foi muito massa e eu só tenho, mais uma vez, estou tecendo elogios e elogios para o Michael, né? Mas é verdadeiro. Eu que agradeço. O homem é fera. Valeu, meu querido. Tamo junto. O homem é fera. A live vai ficar salva e essa frase final do Michael também vai para o feed, numa postagem que a gente vai fazer logo na sequência. Beleza? Não desista de vocês. Um grande abraço, gente. Obrigadão.